Então são 7 caminhos, meus amigos, 7 caminhos de decisões que nós temos que tomar aqui. Qual será que você vai escolher? Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então acabei de assistir aqui a animação Batman Death in the Family. A Death in the Family, uma morte em família, que é quando nós temos então a morte de Jason Todd. Só que essa animação, na verdade, é uma readaptação da animação Batman contra o Capuz Vermelho. A animação que havia sido anunciada em agosto de 2020 e que saiu agora em 13 de outubro de 2020, meus amiguinhos. A animação que não está disponível ainda no Brasil, ela foi disponibilizada lá nos Estados Unidos em mídia física e em mídia digital. Basicamente é uma animação que a gente vai ter uma interatividade nela, onde você vai poder escolher caminhos para você seguir e ter várias histórias diferentes. São basicamente 7 histórias que você vai ver dentro das interatividades aqui do DVD ou Blu-ray ou seja lá o que for. E particularmente eu achei bem interessante que eu vi, tem várias referências interessantes, não se limita só a referências à morte em família e Batman contra o Capuz Vermelho ou Por Trás da Máscara, mas a gente tem referência de vários outros quadrinhos, o que eu achei bem interessante. Primeiro eu vou fazer uma abordagem sem spoilers aqui, meus amigos, falar um pouquinho o que eu achei da animação e quais são os pontos talvez positivos e falhos nela, para depois então eu falar sobre as histórias de cada um dos pontos que você vai escolhendo com o decorrer da animação e comentar esses pontos especificamente. Mas antes de eu fazer isso tudo, não esqueça de curtir esse vídeo, porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Sempre tem uma novidade aqui pra você acompanhar e ficar muito bem informado do universo do morcego. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer, meus amigos, é que parece que a Warner é uma bola fora em relação ao lançamento aí dessa animação. Visto que você somente consegue ter toda a interatividade em relação à história e ver as outras histórias através da mídia física. Parece que quando você aluga a mídia digital, você só tem a primeira história, que é basicamente um resumo de Batman contra o Capuz Vermelho. É basicamente isso. E além disso veio também as outras animações showcase, que mostra a morte, mostra o Sgt. Rock e assim por diante. Tanto é que se você for na página do MDB, na página do Google Play, na página do iTunes, você vai ver um monte de pessoas reclamando disso, falando que querem o dinheiro de volta porque se sentiram enganadas. Tanto é que se você for recorrer às ilegalidades da vida, aí você não vai conseguir achar essa animação completa, meus amigos. Você não vai ter essa interatividade, você não vai conseguir ver a história completa. Infelizmente, nem se você for fazer da forma legal. Então isso realmente foi um complicador, eu não sei como é que está funcionando essa questão toda da mídia digital pela Warner, se vão corrigir, sei lá. Mas tirando esse fato, meus amigos, eu acredito que a animação aqui, dentro da história, dentro da narrativa, traz alguns elementos bem interessantes que vão servir mais como referência para quem está assistindo e para quem curte as histórias do Batman, do que talvez algo que seja uma grande história. Se você acompanha o Batman, você leu até a fase do Grant Morrison, as histórias, você vai pegar muita coisa interessante, assim, você vai associar coisas bem legais que remetem a fases anteriores até esse momento que eu citei agora. E talvez o grande atrativo da animação seja isso mesmo, você ir escolhendo os momentos ali certinhos e seguir com a história e ter essas referências na sua cara. Tem momentos da animação que eles não fazem uma animação mesmo, são imagens estáticas onde tem a narração do dublador, basicamente isso, para entrar em algumas cenas que são animação sim, que traz uma coisa diferente. Então você vai tendo esse paralelo, né? Você vai tendo essa conjugação de coisas, imagens estáticas em alguns momentos, animação em outras. Isso pode ser ruim para algumas pessoas que estão esperando tipo uma animação do começo ao fim, que na verdade é uma animação do começo ao fim, só que a forma como essa animação é feita pode diferenciar conforme a história vai correndo. Então tem esse ponto aí que talvez possa algumas pessoas não curtirem, faz parte. Mas no todo eu acho que as pessoas talvez curtam bastante, não só pela figura do Jason e as transformações que o Jason vai sofrendo com o passar das suas escolhas, para você chegar ao final de cada história e curtir as referências que vão surgindo ao caminho. Então a gente tem que pensar, na verdade, dessa animação mais como um remake de Batman contra o Capuz Vermelho, seguindo coisas diferentes, até porque dentro das escolhas que você faz vai ter muita adaptação daquilo que a gente veio em Batman contra o Capuz Vermelho, basicamente. Por fim, no momento que sem spoilers eu vou destacar que talvez seja meio complicado para nós brasileiros vermos essa animação de uma maneira legal, porque recentemente a Warner não tem investido tanto no Brasil para lançar essas mídias aqui, né? Às vezes eles têm lançado, eles lançaram Batman Silêncio, Morte do Superman também, mas outras animações eles não lançaram. Então vamos ver se a Warner vai lançar esse trabalho aqui no Brasil ou realmente vai deixar a galera aqui a ver navios. Vamos torcer para eles lançarem pelo menos o DVD, que já ajuda pra caramba nessa questão toda da interatividade, que é, repito, o fator principal. Então chegou a hora de a gente entrar nos spoilers, meus amigos. E como eu disse, são 7 caminhos que a gente tem que percorrer. Caminho A a G. E começando com o caminho A, basicamente é quando você vê o Jason morrer tal qual a gente viu em Batman contra o Capuz Vermelho.
quando você deixa o garoto lá pra morte. A diferença é só nessa história que nós vemos então o Batman contando tudo que aconteceu em Batman contra o Capuz Vermelho pro Superman. E o Superman, tipo, sendo um tanto quanto compadecido com a dor que o Bruce Wayne sente pela perda do Jason Todd e pela transformação do Jason. E é isso. Eu acho que essa parte só vale realmente pra gente ver o finalzinho e ver o Superman falando lá que o Batman é uma pessoa forte por causa de tudo que ele passou e pelos demônios que ele enfrenta. Simples assim. E aí chegamos à segunda escolha, o segundo caminho, meus amigos, que é quando o Jason acaba vivendo e o Bruce Wayne também vive. Tendo visto todas as dores que o Jason sofreu com o espancamento do Coringa, o Jason fica um tanto quanto alterado em relação à figura do Bruce Wayne, da Bat-família como um todo, e decide fugir da mansão Wayne e se tornar então o que seria uma espécie de silêncio, matando tudo e todos e fazendo a sua vingança do jeito que ele quer. O lance é que essa animação acaba seguindo pro final, onde nós vemos o Jason então como silêncio praticamente, encontrando a Talia al Ghul. A Talia al Ghul querendo recrutar o Jason para fazer parte da Liga dos Assassinos. E, inclusive, a Talia acaba revelando que ela tem um filho com o Bruce Wayne, um filho que o Bruce não sabe que existe, que é o Damian, deixando então em aberto que no final o Jason vai treinar o Damian e os dois vão ser uma espécie de Batman e Robin de outra maneira. E a gente vai ver aqui a primeira referência às histórias do Grant Morrison, e não vai ser a última, meus amiguinhos. E eu achei interessante esse final pela maneira como é conduzida para encontrar a Talia, e a Talia, o Poço de Lázaro, Ra's al Ghul, é uma parte muito importante envolvendo a volta do Jason Todd ao mundo dos vivos. Talvez eu achei meio estranho a Talia querer revelar o filho do Bruce Wayne, o Damian, pro Jason Todd e não pro Bruce Wayne. Sei lá, eu achei meio estranho a maneira como essa história segue. Mas de qualquer maneira, a referência por si só, ela é interessante quando você chega lá. E aí chegamos a outra parte importante, que é uma decisão que ela acaba gerando várias histórias, que é quando o Bruce Wayne consegue salvar o Jason, só que ele morre. E a primeira dessas histórias é quando nós vemos então o Bruce morto e o Jason tentando seguir com a vida dele e tendo várias pessoas apoiando ele. Não só o Dick e a Bárbara, mas também a Liga da Justiça como um todo. E dentro dessa vida que ele tá tendo, ele acaba encontrando então o Coringa em um bar disfarçado, conversando com o Jason e trazendo uma piada. E piada essa que é lá de A Piada Mortal. Inclusive, nesse momento nós temos aqui referências até a Piada Mortal quando a Bárbara é baleada. E basicamente essa escolha vai nos mostrar então o Jason matando o Coringa e sendo preso. E decidindo ficar na prisão porque ele vai acabar com todos os vilões que estão por lá. É um final tanto quanto pessimista pro Jason, mas a surpresa de a gente ver a Piada Mortal ali é interessante. Fazer a referência diretamente ali foi uma coisa que me surpreendeu, e me surpreendeu também o Batman ter colocado no bate-computador a piada que o Coringa contou, porque o próprio Jason remete esse lance da piada mortal. Ele mesmo descobre que ele tá contando a mesma piada, e por causa disso ele descobre que aquela pessoa é o Coringa, visto que ele leu lá no bate-computador toda essa parte envolvendo então a Bárbara ter sido baleada, etc. Então é muito louco pensar nesses registros do Batman, né? Só que dentro desse momento do Jason conversando com o Coringa, há a possibilidade de você fazer uma escolha, que é o Jason não ser preso. E aí então o Jason acaba virando o Robin vermelho e começa a matar geral em Gotham, entendendo que ele não pode seguir os mesmos passos do Bruce, inclusive não pode seguir a promessa que ele tinha feito pro Bruce quando ele morreu, que era não matar pessoas, né, ter uma índole correta e seguir o código moral do Morcego. E eu gostei bastante dessa parte porque a gente vê toda a evolução então aí nervosa do Jason, pra no final a gente ter o Jason enfrentando Duas Caras, que é um clipe que passou bem na internet e as pessoas viram bastante esse lance do Duas Caras. E esse final é legal porque chega no momento onde o Jason enfrenta o Duas Caras e o Duas Caras está para matar o Jason, nós vemos um garoto impedir que o Duas Caras mate o Jason e impedir que o Jason mate o Duas Caras, trazendo toda uma lição de moral pro Jason, falando que o Robin não era aquilo e não sei o que e tudo mais, explicando toda a função do parceiro do Batman. E no final a gente acaba descobrindo que esse garoto é o Tim Drake. Então eu gostei disso, eu gostei quando o Tim aparece e começa a conversar com o Jason, fazendo referência muito a Um Lugar Solitário para Morrer, onde o Tim Drake tem toda essa fala também com o Batman, da importância do Batman e do Robin especificamente. A existência do Robin é muito importante pro Batman. Eu gostei disso e eu gostei como é que termina essa história com o Tim virando uma espécie de Batmenino e sendo um parceiro do Jason e o Jason deixando de matar. Então talvez esse tenha sido um dos melhores capítulos, um dos melhores encerramentos envolvendo essa animação dentro dessa interatividade. Já em outras escolhas, a gente vai fazer com que o Jason se torne o Capuz Vermelho mesmo quando o Bruce Wayne morreu. O Jason tá obcecado em tentar prender o Coringa e ao mesmo tempo acabar com a máfia e o crime em Gotham City. Só que ele tenta, dentro da cabeça dele, fazer aquilo que ele prometeu pro Bruce, que é não matar pessoas. Então ele começa a fazer toda essa vigilância sendo correto, até o ponto que ele consegue encontrar o Coringa e os dois se enfrentam
nós temos todo um papo envolvendo o Coringa e o Jason, onde o Jason percebe que, na verdade, na cabeça dele, ele matou todas as pessoas que ele estava combatendo. Ele achava que não tinha matado, mas ele matou todo mundo. Chegando então no momento que ele decide ou não se ele vai matar o Coringa, que na verdade você escolhe. E quando ele escolhe não matar o Coringa, ele acaba indo então pro terraço de um prédio da Wayne Enterprises. E lá ele acaba então confrontando a Talia e descobrindo que a Talia ressuscitou o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne aqui é o Batman desunenar. Mas é aí que entra outra escolha, de você matar ou não o Bruce como Batman desunenar. E basicamente essa escolha vai vir de você ter matado ou não o Coringa anteriormente. Dependendo se você escolhe matar o Coringa, você vai para as duas ramificações que envolvem matar ou não o Bruce Wayne. Basicamente, se você mata o Batman desunenar, você morre junto, né? O Jason morre junto com uma bomba explodindo. Se você escolhe não matar, o Jason acaba se regenerando, seguindo com a vida dele junto com o Dick e com a Bárbara, e o Bruce acaba ficando preso em uma celinha lá, meio maluco. O que eu mais gostei foi a referência do Batman desunenar, por mais que seja os dois lados aqui, né? As duas escolhas que você faz, uma escolha um tanto quanto pessimista, né? Então, tem o que é pessimista em tudo aqui nesse momento, mas ainda assim, quando o Jason consegue se regenerar basicamente e tentar ajudar o Bruce de outra maneira, ainda assim é um final tanto quanto positivo. Pra mim valeu mais a referência do Batman desunenar. E fechando as 7 escolhas aqui, meus amigos, nós temos um momento que ainda envolve o Robin Vermelho, que é quando o Robin Vermelho acaba defrontando de novo o Duas Caras, só que dessa vez nós não temos o Tim Drake ajudando o Jason Todd. Aqui basicamente nós temos o Duas Caras meio que humilhando a figura do Jason Todd e dizendo a pessoa horrível que ele se transformou. E o Duas Caras não querendo matar o Jason para que o Jason sofra a vida inteira dele, tudo aquilo que ele tá fazendo de ruim para Gotham City, contrário aos ensinamentos do Batman. É um final que acaba terminando com o Jason tentando se regenerar, tentando entender a figura do Batman e o código moral dele, tentando ser alguém melhor e não ser um cara vingativo. De certa maneira, um final positivo também nisso tudo. No fim das contas, meus amigos, então você vê que tem muitas referências aos trabalhos do Grant Morrison. Tem Batman Vive, Batman Rest in Peace, tem referências a Um Lugar Solitário para Morrer, tem referências à Piada Mortal aqui. Então, não é só Batman Morte em Família e Batman contra o Capuz Vermelho por trás da máscara. São outros quadrinhos que influenciam toda essa obra aqui, toda essa interação que a animação quer trazer. Então por isso que eu digo que é uma animação que ela foca muito em querer trazer pro fã do Batman todas essas escolhas. Por isso que eu reforço que não é uma animação para quem quer assistir uma história do começo ao fim tranquilamente ali e ver uma história sendo contada de uma maneira grandiosa. A apelação realmente aqui é pro fanboy, pro cara que gosta e entende as histórias do Morcego. Talvez se eu não entendesse nada do Batman, talvez se eu fosse um cara que só, sei lá, tô assistindo aqui por assistir e vamos ver o que acontece. Teria muita chance de eu não gostar do que eu tava vendo aqui. Teria chance de eu, tipo, não pegar referência e falar, tá, por que apareceu um garotinho aqui, um bebê? Por que o Batman tá com uma roupa colorida ali? Por que aconteceu isso assado, coisa do ano passado? Quem que é Robin Vermelho? Quem que é esse garotinho Tim Drake? Então você vê que realmente é uma coisa que ela não vai conversar com a pessoa que está desavisada. Eu pelo menos acho, pelo menos eu entendi desta maneira, né? Mas eu acredito que o fator interatividade vai ser uma coisa que vai agradar bastante as pessoas que tiverem oportunidade de assistir animação dessa maneira. No fim eu curti, eu achei legal o trabalho aqui, mas sou eu, fã do Batman, falando. Então eu não sei se a minha opinião realmente vai contar para todas as pessoas da mesma maneira. Nunca conta, mas dessa vez o fator ser fã do Batman vai pesar mais do que nunca. Eu quero saber de você, primeiro, se você achou todas as transformações da história aqui, tudo que acontece nas histórias interessante, curtiu as referências e se você concorda comigo que essa animação na verdade vai funcionar pro fã do Morcego. Traga seu comentário aqui embaixo e me diga também qual dessas partes da animação, quais desses finais você mais curtiu. Quais seriam as suas escolhas, basicamente. Traga seu comentário aqui embaixo e deixe um morceguinho para representar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E além disso tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado dos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.